Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma série aí Sem Fronteiras e vamos continuar aí falando de física das radiações para que você amplie cada vez mais seu conhecimento e possa aplicar tudo isso no seu dia a dia, compreender melhor as suas práticas. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem uma correção de questão com conteúdos que vão te ajudar a ampliar cada vez mais o seu conhecimento nessa área, porque é isso que a Academia de Radiologia faz. Então, vamos lá à nossa questão. Então, hoje a gente vai falar sobre a produção de raio-x, com alguns aspectos um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, e isso amplia bastante o que a gente já conhece sobre a produção de raio-x. Então, vamos à primeira afirmativa, que diz o seguinte: o foco grosso produz imagens mais nítidas. E aí, o que você lembra desse conteúdo, que você sabe sobre ele? Produz ou não produz? Então, a gente deve lembrar que se a gente quer imagens mais nítidas, não é o foco grosso que a gente vai utilizar, exatamente é o foco fino que vai nos dar maior nitidez. Então, essa é uma afirmativa falsa, porque, na verdade, se a gente pensar na questão de nitidez, a gente vai ter uma falta de nitidez utilizando aí o foco grosso. Vamos para a próxima. O tungstênio é usado no filamento. Olha, essa é bem fácil, acredito que todo mundo sabe aí essa questão. O tungstênio é um material usado tanto no filamento quanto no alvo, é o mesmo material, exatamente por características importantes que ele tem. Então, essa é uma afirmativa aí verdadeira. E é bom a gente lembrar que o tungstênio ele vai ter um alto ponto de fusão. Então, esse também é um dos grandes motivos de se utilizar o tungstênio na produção de raio-x. Para a gente ter uma ideia, o ponto de fusão dele é de aproximadamente 3.470 graus Celsius. Então, é um material bem adequado aí para a produção de raio-x. Vamos para a próxima. O filamento do cátodo é aquecido a 200 graus Celsius para emitir elétrons. Então, será que é essa temperatura, né, tão baixa, se a gente pensar em todo o processo aí de produção de raio-x? Então, a gente tinha que lembrar mais ou menos o valor exato. Então, essa é uma afirmativa falsa e a temperatura para emissão de elétrons é de 2.000 graus Celsius. Vamos para a quarta. A quantidade de raio-x produzida aumenta linearmente com o MAS? E aí, o que você acha? Quando a gente aumenta o MAS, aumenta a quantidade de raio-x? Então, esse é um assunto bem tranquilo, acho que todo mundo sabe desta relação. Então, é importante a gente reforçar. Então, essa é uma questão verdadeira. Aumenta linearmente, sim. Se a gente quer justamente uma quantidade maior de raio-x, é esse fator de exposição que a gente deve aumentar. E vamos à última. A quantidade de raio-x aumenta linearmente com a espessura da filtração? Então, nisso a gente precisa pensar aí mais um pouquinho. Então, se eu estou colocando uma espessura maior de filtro, será que eu vou aumentar a quantidade de raio-x? Lembrando que os filtros têm a finalidade de absorver os fótons de raio-x de menor energia. Então, exatamente por essa finalidade, né? Então, vamos ver aí se essa alternativa é ou não verdadeira ou falsa. Então, essa afirmativa, ela é falsa, justamente porque quando a gente aumenta essa espessura do filtro, nós vamos ter aí uma redução da quantidade de raio-x. O que aumenta, então? O poder de penetração desse feixe. Então, em relação à quantidade, nós vamos ter uma redução. Então, espero que tenha te ajudado aí essas questões a entender um pouco mais sobre a produção aí de raio-x. Então, se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu joinha e compartilha com seus amigos para que eles também possam aprender assim como você. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!